Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 11 de março. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no meu canal no YouTube. Aproveite ao máximo todo o conteúdo aqui de aprendizado e toda a parte de análise existente dentro do canal. E também você pode se cadastrar aqui para testar gratuitamente todo o serviço dentro do canal, toda a parte de conteúdo que é liberada aqui dentro, recomendações, carteira de ações, carteira de fundo imobiliário, informações relevantes durante o pregão. Então, bastante conteúdo aí dentro do aplicativo DV Invest disponível para iOS e para Android. O link para o aplicativo está aqui na descrição desse vídeo. Na análise de hoje eu vou falar sobre o Ibovespa, vou falar também sobre o mini índice mini dólar, depois PTR4, Vale 3, Ciel 3, CSAN3, SAMB 11, ITSA4, Multi 3, CCRO 3, LWSA 3 e ARZZ 3. Começando então pelo Ibovespa, que fortalecendo o movimento de subida, próximo de retomar a tendência de alta, que é o rompimento aqui dos 115.503. O que é ainda mais relevante o pregão de hoje, essa alta boa de praticamente aqui 1,9, está dentro do leilão de fechamento, porque ela vai justamente, você tem um candle gigantesco desse de baixa, e ele, em vez de dar sequência, já gera um candle aqui de força, de recuperação, já gera mais outro candle de alta. Então, mesmo que a gente tenha alguma outra sinalização forte aqui para baixo, a expectativa de se ter algo muito longo para baixo vai enfraquecendo a cada momento e trazendo a expectativa de poder retomar todo um processo de alta, como por exemplo olhar para um gráfico mensal, de observar que isso aqui é um processo de correção e aumentando a probabilidade de ter a continuidade da tendência de alta do preço num prazo maior. Depois, quando você tem esse movimento, geralmente a tendência de curto prazo é revertida, fica num cenário agora mais de indefinição, mas retoma a tendência de alta, voltando para cima dessa região dos 115.503 e mantendo-se acima desse patamar. Não adianta voltar para cima dos 115 mil pontos e tomar uma pancada logo na sequência. Mas, de qualquer maneira, o viés vai ficando mais positivo para a retomada da tendência de alta de curto prazo. E o Ibov, gerando sinalizações de alta acima dessa região de 115.500 a 115 mil pontos, reforça ainda mais, confirma ainda mais a expectativa de alta. A gente está indo para sexta-feira, para o último pregão da semana, e o fechamento do pregão de amanhã para cima do 115.503 cria lá um sinal positivo no gráfico semanal, ou seja, em vez de permanecer para baixo da média, volta a fechar para cima da média. Então, algo realmente interessante para se acontecer no próximo pregão. Seguindo para os futuros, lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil de alguma forma para você, em termos de leitura do mercado, em termos de aprendizado também. Deixe seu like, seu joinha, compartilhe. Seguindo para os futuros, gráfico de 60 minutos, nós temos aqui, tendência de alta no gráfico de 60 minutos, parada do preço onde? Acima dessa região, o que é algo bom, ou seja, para cima desse topo, que foi um ponto de parada. Bateu aqui hoje, abriu lá em cima, estava difícil de fazer entrada aqui nesse ponto, estava mais para a ponta vendedora na zona de resistência. Cai, aí depois que volta aqui para romper, ou seja, corrige em cima da resistência e rompe, fica mais interessante para compra. Ou seja, o mercado abrindo aqui para cima, foco em compra de fundo ascendente ou pivô de alta. Só olharia para trabalhar um pouco mais na venda se a venda vier ali através de topo descendente no gráfico de 10 ou principalmente no gráfico de 5 minutos, para baixo do 114.390. Então, enquanto estiver dentro do movimento de subida no dia 60 ou no gráfico de 30 minutos, segue buscando entrada de fundo ascendente ou até mesmo de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. No dólar, nós tivemos aí um dia de forte queda e se a gente olhar para os zigue-zagues do dólar, observe aqui essa região que foi perdida aqui no pregão de hoje, ou seja, aquela tendência de alta de curto prazo do dólar já não existe mais. Então, aquele cenário que tinha sido comentado aqui no domingo, no radar da semana, sobre, primeiro, uma expectativa do dólar assim, de ver algo aqui mais lateral, mas ainda com viés de alta, de poder vir um pouco mais para cima, de poder testar efetivamente aqui essa região. Ela não se confirmou, foi para cima, para mim, antes do tempo, que não dá para se exigir algo muito longo para cima. Eu já venho comentando isso pelo gráfico mensal no início desse mês e agora o dólar volta forte para baixo. Então, para mim, está de acordo na questão de movimentação do preço, olhando para um gráfico mensal, está de acordo, eu digo, está coerente. Não que eu já sabia, não, é coerente na questão de não ir tão longe para cima e de poder entrar pressão vendedora nessa região aqui de preço.
que é o que aconteceu e que está sendo confirmado mudando a tendência de curto prazo. Nesse momento, tendência indefinida de curto prazo. Onde é que está a zona de resistência mais relevante aqui pelo gráfico diário agora para o dólar, em termos de nível de avaliação de força de comprador e vendedor? Vai de 5.649,5 até 5.678,5, ou seja, se o dólar por algum motivo voltar aqui nessa região, a tendência é que entre pressão vendedora, seja um ponto até de ficar de olho em operação de venda num gráfico intraday. No gráfico de 60 minutos, nós tivemos aqui um movimento longo para baixo e a lateralização. Abriu subindo, dá para se buscar a operação de compra de fundo ascendente acima dessa região aqui preferencialmente, ou seja, fundo ascendente no gráfico de 10 ou 5 minutos acima dos 553. E topo descendente ou mesmo pivô de baixa se perder esse patamar aqui, ou topo descendente para baixo de um patamar de 5.543. Então são as possibilidades que eu vejo de day trade imediato para o dólar. Qual zona de suporte mais relevante para o dólar neste momento? Ficando aqui, deixa eu só fazer a questão, verificar a questão do ajuste. Em relação à questão do ajuste do dólar, qual é o nível importante de suporte para o dólar nesse momento? Se chegar aqui, abrir caindo forte, bater aqui, a chance de acontecer algum repique dessa forte queda, principalmente no intraday, é maior. Ou seja, uma região que vai ali na faixa dos 5.535,5, passa por 5.520 e o ponto mais baixo 5.489. Então são esses os níveis. Esse primeiro nível que já está batendo, que já parou a queda ali, estancou a queda mais lateral no intraday que a gente acabou de ver. E essas outras regiões que eu acabei de mencionar. Que pode abriu caindo, bateu aqui, gerou sinalização de alta no G60, ou seja, abriu caindo, que traz ainda a possibilidade de trabalhar na venda, mas ficaria de olho em que? Abre caindo, gerou sinalização de fundo, chance de gerar algum repique um pouquinho maior para buscar, por exemplo, a média móvel exponencial de 13 períodos no gráfico de 60 minutos. Abriu subindo, bateu ali na média, gerou topo descendente, volta a ficar de olho em operação na ponta vendedora de day trade no dólar, através de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Pode ser também através de pivô de baixa. Seguindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje, após essa análise um pouquinho mais longa aí do dólar, lembrando, se ela for útil para você, deixa um like, deixa um joinha, agradeço demais. Petrobras, alta, 4,79%, praticamente 4,8%. Retomada da tendência de alta, fechamento acima de uma resistência e fechamento acima de outra resistência, que é da média móvel de 13 períodos. Então, fechamento acima de dupla resistência. O que eu tinha comentado hoje no radar do mercado, para quem está comprado no papel, stop já vai para baixo amanhã, na sexta-feira, joga abaixo desse patamar. Porque mesmo que não tivesse superado isso aqui, que não tinha superado ainda, perdeu essa mínima, seria topo descendente. E se voltar a perder essa mínima, é um sinal ruim, porque, ou seja, faz um rompimento e um sinal de falso rompimento vindo para fechar esse gap. Então seria o sinal de possível saída de uma posição comprada, um ponto de reposicionar o stop, colocar um stop mais curto. Até mesmo para quem está comprando rompimento, abrindo uma compra de rompimento, o stop dá para ficar abaixo justamente da mínima de hoje, lá nos 22,60, pode botar em 22,59. E o próximo nível de resistência para a PTR4 ficando na casa dos 24,40. Então a ação basicamente faz ali 24,40 e depois na casa dos 25,25. Então a ação faz um pivôzinho de alta, dentro ainda do movimento de baixa, que aí é menos relevante, mas fazendo aqui uma projeção de alta desse pivô, tendo aí uma expectativa um pouco maior, chance de poder caminhar para os R$25 ali, que seria o nível de resistência que se encaixa inclusive com o preço aqui, a gente já falou R$25,25. Então um ponto aí de resistência para PETR4. Depois disso, vamos falar de Vale 3, que no pregão de hoje apresentou alta de 2,11%. Quando eu falo apresentou, pode mudar isso aqui. Ó. Por exemplo, a Vale 3 está apontando para uma alta que subiu um pouquinho mais lá para os 99,71 e caminhar para uma alta, então, em vez de ser 2,11%, na faixa ali de uns 2,6%. E com isso se aproximar da resistência principal na faixa dos R$100 a R$100,21. Acima disso, 101,93, a tendência permanece de alta. Para quem está comprado no swing trade nessa ação, dá para trabalhar facilmente abaixo desse último fundo ascendente no gráfico diário dessa ação, colocando aqui na casa dos R$ 95,71. Ciel 3, saída da posição vendida nessa ação. A ação basicamente superou a máxima do pregão anterior, que era o que eu já tinha comentado na última análise. 3 candles, superou essa máxima, encerramento da posição vendida. Então, basicamente aqui a gente saiu praticamente no 0 a 0. Deixa eu colocar aqui na tela o resultado da operação, que está aqui, menos 0,29%, a saída ficou 1 centavo acima do preço da entrada.
e menos 0,02% sobre o capital total nesta operação de venda da Cielo. Tivemos aqui recomendação de compra em CSAN3, na recomendação de compra de um fundo ascendente a favor da tendência, ou seja, superou, rompeu tudo, recuou, gerou sinalização de fundo, até começou bem a operação, se aproximou da máxima, perdeu força, está vindo aqui, fechou aqui com a queda de 0,38%. O stop está aqui embaixo, eu vou passar aqui agora os dados desta entrada, que basicamente aqui foi primeiramente entrada por volta ali dos R$ 90,86, stop na faixa dos R$ 87,39, que é abaixo da mínima aqui, dos 87,41, com 87,39. Objetivo em R$ 97,80, com um risco de 3,82%, alocando 11% do capital total nesta operação da Cosan, CSAN3. Outro ativo, SAMB11. SAMB11, que recomendei também compra se ela gerasse a formação de um pivô de alta, ou seja, basicamente ali um ombro, cabeça, ombro invertido. Seria a alternativa de uma compra aí de pivô de alta na SAMB11. Ela não fez isso, ela terminou o pregão aí basicamente com a queda de menos 0,25%, mas continua válida a entrada se ela conseguir fazer esse rompimento nessa região. Quem pode também fazer isso, o BBDC4, ficou até mais próximo de fazer esse rompimento aí para possível entrada de rompimento na ação. Passando os dados dessa entrada, que é aqui no rompimento ali dos R$ 40,78, em R$ 40,79 a entrada, R$ 38,97 o stop, R$ 43,52 o ponto de objetivo, 4,46% de risco, 11% capital total alocado para SAMB11. Lembrando, a operação está aguardando para execução, não foi executada ainda. Se tiver alguma mudança, cancelamento dessa recomendação, tudo vai ser informado aqui dentro do aplicativo DV Invest. Próxima ação, Itaúsa, ITSA4. Dia de hoje, também ali igual, basicamente, SAMB11, menos 0,029%. Também pode gerar pivô de alta aí nos próximos pregões. O ideal, assim, eu vejo mais interessante para compra se ela passar a proporcionar fundo ascendente acima dos 10,50. No gráfico diário seria mais interessante. Por quê? Porque no gráfico semanal tem ali uma resistência relevante, que ela, inclusive da média, que ela precisa voltar para cima, confirmar uma sinalização de fundo, alguma força um pouquinho maior, para ficar mais interessante a expectativa de se ter um bom retorno no entrada, ou seja, se gerar resultado, que gere um resultado bem maior do que foi o risco assumido para a operação. Aqui ainda tem um risco um pouquinho maior, na minha opinião, de entrada só de oscilação aqui de pivô de alta em Itaúsa. Mas para quem segue comprado, pode trabalhar com stop abaixo do último fundo ascendente, ou se ocorrer um fechamento de um pregão para baixo da média com nova mínima na sequência, também seria outra alternativa de saída de uma posição comprada de swing trade. Multi 3, pregão de hoje, alta, forte e pivô de alta, retomada da tendência de alta de curto prazo, alta aí de 7,1%, chegada em um nível de resistência, dá um zoom menos, chegada de um nível aqui de resistência, que lá para trás também era uma região de fundo anterior. Entrar comprando aqui agora, para quem entrou comprando, ok, stop aqui embaixo, ou seja, você estaria o stop basicamente aqui desse tamanho, e tentando pegar pelo menos uma vez e meia ou duas vezes o tamanho desse risco. Se aqui, suponhamos que aqui seja 3%. Então você estaria tentando pegar ali 4,5% ou 6% aqui de objetivo, colocando ali uma relação risco-retorno pelo menos mais satisfatória para a operação. Para quem está de fora, entrar comprando aqui na zona de resistência tem um risco maior para essa entrada. A alternativa seria ou aguardar fundo, um retorno do preço no diário para gerar fundo ascendente, vou colocar até o gráfico do lado de cá, para gerar fundo ascendente, perto, mais próximo possível da média, ou um pivô de alta, para aqui na zona de resistência e gera um pivô de alta, também seria outra alternativa que eu considero interessante de entrada de curto prazo. Mas de maneira geral, quem está comprado no swing trade, stop na faixa dos R$ 20,97. E olhando para um prazo maior nesse ativo, ó, dá até colocar um gráfico, porque no semanal está claro aqui uma região aqui inteira de forte resistência perto dos R$ 23. No mensal, deixa eu só voltar aqui com a questão do ajuste, no mensal nós temos essa região aqui que também era lá para trás, dois topos, virou um fundo aqui, virou uma série de sombras superiores,
bate aqui nesse topo, consegue até vir um pouco para cima, mas já volta para baixo. Então é uma região ali de desafio. Esse papel fica, logicamente, muito mais interessante, muito mais atrativo para compra acima da região dos 23 até a R$ 23,50. Principal desafio para Multi3. CCRO3, ativo também que olhando para um prazo maior que o gráfico mensal aqui, ó, tendência vinha numa tendência mais de baixa, apesar de ser topo e fundo descendente dentro de um movimento de subida. Está proporcionando um mês forte de recuperação, 11,47%, mas ainda para baixo da média, ainda de topo descendente, ainda tem muito desafio pela frente, ou seja, ativo pensando num prazo maior, ainda não seria do meu maior interesse. Mas no gráfico diário dá para perceber o quê? Que ela já gerou um pivô de alta, já retomou a tendência de alta e ela já conseguiu gerar um sinal bem relevante de força por parte dos compradores, que é retornar não só para cima dessa resistência, mas dessa aqui, em conjunto com esses 3 fundos anteriores, com gap de baixa. Então é um sinal bem relevante que cria a chance de se trabalhar com compras aí de novas sinalizações de alta já acima desse patamar de pelo menos R$12, número redondo. Tem resistência imediata em cima dessa ação, igual nesse nível de preço que ela se encontra, igual a Multi3, batendo no topo anterior. Então você tem um risco grande no sentido de tamanho de stop para exigir mais para cima, que numa relação risco-retorno de 1 para 1 você vai encontrar 3 topos ali, ou seja, não seria da melhor relação risco-retorno. Pode reduzir isso, esse tamanho de stop para tentar a melhor relação risco-retorno? Pode, usando um gráfico de 60 minutos, que é, veio aqui, gerou sinalização de alta, possibilidade de compra tentando pegar algo mais para cima. Depois aqui de falar de CCO3, vamos falar de LWSA3, Local Web, no pregão de hoje apresentou aqui uma primeira sinalização de recuperação, mas no final das contas terminou perdendo força e respeitando aqui esse fundo anterior. Então, ou seja, está dentro de um sinal de poder ter algo para cima, mas tem desafios primeiro na casa dos 24,52, seguido num gap de corpo aqui na casa dos 25,79 e mais adiante R$ 27,63. Então, fechamento aqui para cima dessa região que gera um sinal um pouquinho melhor de subida nesse papel, principalmente para gerar compra de curto prazo, sinal de fundo ascendente para Local Web, que nesse momento está dentro de um processo de correção da tendência de alta de médio prazo. E por último, uma ação selecionada dentro do meu perfil no Instagram, @dvinvest, aqui embaixo você pode acessar. A ação terminou aqui em alto pregão de hoje, alta aqui de 2,22%, mas está dentro de um contexto de muita indefinição aqui no gráfico diário. Eu não vejo alternativa de compra dentro do que está acontecendo. Alto, mas não é um fundo ascendente? É. Só que da forma como está a movimentação do preço desse ativo e ainda a zona de resistência pela frente ali na faixa, principalmente dos 77,28, não me geraria compra de imediato nessa ação. Então, aguardando algo mais desenrolado o preço aqui desse papel, principalmente ficar aqui até um pouco enrolado no gráfico semanal para criar uma expectativa maior de alta, que é o cenário atual do prazo maior. No semanal e no mensal, esse ativo está em tendência de alta de longo prazo. Mas gerou um sinal muito ruim, que foi esse grande candle de alta e depois um grande candle de baixa. Então isso trouxe um cenário de indefinição, aumentando o risco de posição, seja comprado ou vendido, enfim, ficou um cenário que, pelo menos para mim, desconfortável de fazer uma entrada em termos de swing trade nessa ação. Se tivesse comprado de alguma forma, já colocaria o stop aqui. Por quê? Porque se fizer algo assim, gera pivô de baixa e aumenta a probabilidade de queda do preço, que aqui no semanal seria caminhar para esse outro nível de suporte lá na casa dos 64,10. O que é mais relevante para esse ativo é permanecer acima da média e dessa região de topo anterior, que gira ali em torno dos R$ 71. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até a próxima.